Meu povo, escutem bem. Não é história inventada, não. É coisa que aconteceu de verdade comigo, e eu trago no peito até hoje como se fosse uma ferida aberta. Às vezes, a gente carrega tanto silêncio que acaba acreditando que não tem mais voz. Mas eu aprendi que contar é também se libertar. Meu nome é Dolores Martins, tenho 74 anos e moro em Araguari, no interior de Minas Gerais. Filha de lavradores, cresci entre roça, missa e a dureza de um tempo em que mulher tinha que baixar a cabeça para tudo. Pro pai, pro marido, pro padre. Casei cedo com Joaquim, criei 3 filhos no braço e, como tantas mulheres, aprendi a engolir o que doía para não desmanchar a família. Mas foi numa tarde abafada, mexendo nos guardados da casa velha, que minha vida mudou de rumo. Achei uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário, coberta de pó e lembranças. Dentro, cartas do padre da paróquia endereçadas à minha irmã Teresa. Palavras escritas com letra bonita, mas cheias de veneno escondido entre bênçãos e conselhos. Foi quando percebi que toda aquela fé que a gente ergueu em torno dele era fachada, mentira bem arrumada. E eu pergunto a vocês, já sentiram o coração despencar no peito? Como se descobrissem que tudo em que acreditavam não passava de engano? Pois foi assim que começou a minha luta. Antes de mergulharmos no silêncio que por décadas se aninhou nos cantos empoeirados de uma casa em Araguari, um convite. Há histórias que precisam ser contadas, vozes que esperam ser ouvidas, e a sua inscrição neste canal nos ajuda a dar-lhes a luz que merecem. Se você acredita no poder de desvendar a verdade, junte-se a nós. Agora, voltemos à tarde que mudou tudo para Dolores Martins. A tarde em que o passado bateu à sua porta, não com os nós dos dedos, mas com o farfalhar de cartas amareladas pelo tempo. O ar daquela tarde de março em Araguari era denso, pesado, um véu de calor úmido que prometia uma chuva que nunca chegava. Dentro do quarto de guardados, o cheiro de cedro e naftalina misturava-se ao pó suspenso em feixes de luz que atravessavam as frestas da persiana. Dolores Martins, aos 74 anos, movia-se com a lentidão calculada que a idade e a artrose lhe impunham. Seus cabelos, uma nuvem de prata presa num coque frouxo, refletiam a luz mortiça. O objetivo era simples: encontrar as velhas toalhas de linho bordadas por sua mãe, uma relíquia para uma ocasião especial que talvez nunca chegasse. Suas mãos, nodosas e manchadas pelo tempo e pelo trabalho na terra, vasculhavam o fundo do guarda-roupa de embuia, uma fortaleza de madeira que guardava mais memórias do que roupas. Foi então que seus dedos tocaram algo que não deveria estar ali. Não a textura macia do linho, mas a rigidez do papelão. Uma caixa de sapatos, comum, da marca Vulcabras, daquelas que seu falecido marido, Joaquim, costumava comprar. Estava escondida sob um monte de lençóis amarelados, como um segredo deliberadamente enterrado. A curiosidade, uma centelha que nem a monotonia de 7 décadas conseguiu apagar, acendeu-se nela. Com um gemido de esforço, ela puxou a caixa para fora. A poeira que a cobria levantou-se numa pequena nuvem, fazendo-a tossir. Sentou-se na beirada de uma cama antiga, a caixa no colo, o coração batendo um compasso desregrado contra as costelas. A tampa cedeu com um ruído seco. O cheiro que emanou de dentro era diferente. Papel velho, tinta e algo mais. Algo que se assemelhava a uma tristeza guardada. Dentro não havia sapatos. Havia cartas. Dezenas delas, amarradas em pequenos maços com fitas de cetim desbotadas. A caligrafia era elegante, inclinada, inconfundivelmente masculina. Mas o que fez o sangue de Dolores gelar foi o destinatário, escrito em cada envelope com uma clareza que o tempo não conseguiu apagar. Para minha querida e devota Teresa. Teresa, sua irmã mais nova. Um tremor incontrolável tomou conta de suas mãos enquanto ela desfazia a primeira fita, a seda se desmanchando em pó entre seus dedos. Abriu um dos envelopes. A data no topo da folha a transportou de volta no tempo. 12 de maio de 1968. E a assinatura no final da página era um soco no estômago. Um nome que fora sinônimo de santidade, de guia, de refúgio para sua família por tantos anos. Um nome que ecoava desde o púlpito da matriz do Senhor Bom Jesus da Cana Verde até a sala de jantar de sua casa. Padre Antônio. Seus olhos correram pelas linhas.
As palavras eram um veneno doce, uma mistura de conselhos espirituais e anseios carnais disfarçados em metáforas piedosas. Minha cara ovelha, sua alma é um jardim que apenas eu tenho a chave para cultivar. O encontro de nossas almas na confissão de ontem acendeu uma luz que me guiará por toda a semana. Cuidado com as tentações do mundo, que tentam afastá-la de seu verdadeiro guia espiritual. Cada frase era uma teia, cada palavra um fio de seda pegajoso. Não eram cartas de um guia espiritual, eram as cartas de um predador. Lá fora, um trovão distante finalmente rompeu o silêncio da tarde, mas Dolores não ouviu. O único som em seu universo era o zumbido em seus ouvidos e o bater descompassado de seu próprio coração, que agora lamentava não apenas por um segredo descoberto, mas por uma vida inteira de cegueira. Ali, sentada na penumbra do quarto, ela entendeu a melancolia perpétua nos olhos de Teresa, o motivo pelo qual sua irmã nunca se casou, a razão de sua devoção quase doentia. A fé de Dolores, um pilar que a sustentara por toda a vida, rachou. O som foi ensurdecedor, e os cacos espalharam-se pelo chão de sua alma. Ela não sabia se olhava para os estilhaços ou se tentava em vão juntá-los. Antes da caixa de sapatos, a manhã de Dolores Martins havia sido como todas as outras. Previsível, ritmada, um consolo em sua familiaridade. O sol de Araguari, ainda tímido, mal havia dourado o topo das mangueiras no quintal quando ela já estava de pé. O chão de cimento queimado da cozinha era frio sob seus pés descalços. Um choque bem-vindo que a despertava mais que o café. O ritual começava com o coador de pano, manchado por milhares de cafés passados, que liberava um aroma que era, para ela, o verdadeiro cheiro de um novo dia. Dolores era uma mulher forjada pela terra e pelo tempo. Seu rosto, um mapa de linhas finas e sulcos profundos, contava histórias de sol forte, de preocupações com a colheita, de noites em claro com filhos doentes. Seus olhos, de um castanho profundo, ainda mantinham uma vivacidade que desmentia o cansaço de seu corpo. Eram olhos que viam tudo, que notavam a folha amarelada na samambaia, a rachadura nova no muro, a tristeza não dita no rosto da irmã. Enquanto a água fervia, ela caminhou até a janela dos fundos. O quintal era seu reino. Ali, cada planta tinha um nome e uma história. A horta, com seus pés de couve e maços de cheiro verde, era um testamento de sua persistência. O pé de jabuticaba, plantado por seu pai, era um guardião de memórias. Cuidar daquele pedaço de chão era como cuidar de si mesma, um ato de teimosia contra o avanço do tempo e do esquecimento. Joaquim, seu marido, havia partido há 10 anos. Um homem de poucas palavras e mãos calejadas, ele a deixara com a casa, a pequena aposentadoria rural, e um silêncio que, a princípio, fora ensurdecedor, mas que com o tempo se tornara uma companhia. Dolores aprendera a preenchê-lo com o tic-tac do relógio de parede, o canto dos canários na gaiola e o som de suas próprias panelas no fogão. Após o café, forte e sem açúcar, ela começou a rotina de limpeza. Não era uma faxina, mas uma manutenção da ordem, uma forma de colocar o mundo em seu devido lugar. Varria a varanda, espantando as folhas secas que o vento da noite trouxera, e conversava com as plantas, um hábito que muitos achariam de gente solitária, mas que para ela era a mais pura forma de comunhão. Seus 3 filhos já não moravam ali. O mais velho, engenheiro em Uberlândia. A do meio, casada com um fazendeiro em Goiás. E o caçula, que se aventurara em São Paulo e raramente dava notícias. Eram boas pessoas, ela sabia, mas viviam em um mundo que já não era o seu. Um mundo de pressa, de telefones que falavam e de preocupações que ela mal compreendia. Suas visitas eram eventos, cheias de netos barulhentos e de uma alegria efêmera que deixava um rastro de saudade quando partiam. A verdadeira constante em sua vida era Teresa, que morava na casa ao lado, conectada pela mesma varanda dos fundos. Teresa era sua responsabilidade, seu espelho invertido. Onde Dolores era terra, pragmática e resiliente, Teresa era ar, etérea, frágil, vivendo num mundo de rezas e de uma delicadeza que parecia sempre à beira de se quebrar. Naquela manhã, como em tantas outras, Dolores levou uma xícara de café para a irmã. Encontrou-a sentada na cadeira de balanço, os olhos perdidos no horizonte.
1/3 de contas de lágrima de Nossa Senhora entre os dedos finos e pálidos. Bom dia, Teresa, disse Dolores, a voz um pouco áspera pelo desuso matinal. Teresa sobressaltou-se, como se despertasse de um sonho. Um sorriso fugaz, quase triste, tocou seus lábios. Bom dia, Lola. Elas ficaram em silêncio por um tempo, o único som sendo o balanço suave da cadeira e o pio distante de um bem-te-vi. Dolores observou a irmã. Aos 68 anos, Teresa parecia mais velha, mais frágil. Havia uma transparência em sua pele, uma resignação em sua postura que sempre incomodou Dolores. Era como se Teresa tivesse desistido de viver de verdade em algum ponto do caminho, contentando-se em apenas existir, flutuando entre a igreja e a solidão de sua casa. Vai à missa hoje? Perguntou Dolores, já sabendo a resposta. Claro, respondeu Teresa, a voz suave como um sussurro. É a missa das almas. O Padre Novo reza tão bonito. Dolores apenas anuiu com a cabeça. Para ela, a igreja era um lugar de obrigações sociais, batizados, casamentos, funerais. Para Teresa, era o centro do universo. Uma devoção que Dolores antes admirava, mas que secretamente começava a lhe parecer uma fuga. Uma fuga do quê? Ela não sabia. Ainda não. Teresa Martins era uma criatura de hábitos e sombras. Sua casa, um espelho da sua alma, era imaculadamente limpa, mas perpetuamente escura. As cortinas de renda grossa estavam quase sempre cerradas, filtrando a luz forte de Minas Gerais numa penumbra leitosa que parecia acalmar seus nervos. O cheiro era de velas de cera de abelha e lavanda, uma mistura sacra e melancólica. Desde a juventude, Teresa fora definida por sua delicadeza. Era a mais bonita das irmãs Martins, com cabelos cor-de-mel e olhos de um azul acinzentado, raros naquelas paragens. Tinha um talento para o bordado e um dom para o silêncio. Enquanto Dolores corria descalça pelo pasto, subia em árvores e falava o que pensava, Teresa preferia a companhia dos santos de gesso na sala de sua mãe e dos livros de orações. Os rapazes da cidade a cortejavam, encantados por sua beleza etérea. Deixavam flores na sua janela, escreviam versos em guardanapos. Mas Teresa parecia imune, quase assustada com a atenção. Recusava todos os convites para as quermesses, desviava de todos os olhares mais insistentes. Sua mãe, Dona Ifigênia, uma mulher de fé fervorosa, via nisso um sinal de pureza. Teresa é diferente, dizia ela com orgulho. Tem vocação para as coisas de Deus. Dolores, mais pragmática, via outra coisa. Via medo. Via uma reticência que não era santa, mas aflita. Muitas vezes, tentou conversar com a irmã. Por que não dá uma chance para o filho do farmacêutico? Ele é um bom rapaz, dizia, enquanto ajudava a descascar laranjas no quintal. A resposta de Teresa era sempre a mesma. Um balançar de cabeça, um olhar vago. Não nasci para isso, Lola. Meu caminho é outro. O tempo passou. Dolores casou-se com Joaquim, teve seus filhos, mergulhou na labuta diária que a vida no campo exigia. E Teresa ficou. Cuidou dos pais até o fim de seus dias, herdou a casa ao lado e transformou a igreja em seu único círculo social. Sua vida era uma tapeçaria de pouquíssimos fios. A missa diária, o grupo de oração às quartas-feiras, o trabalho voluntário na limpeza dos altares e a visita semanal ao cemitério. Padre Antônio, na época, incentivara essa devoção. Ele via em Teresa, dizia ele, uma alma escolhida. Tornou-se seu confessor, seu guia, seu amigo mais próximo. As visitas dele à casa dos Martins eram constantes. Enquanto todos se reuniam na sala para ouvir suas histórias e bênçãos, ele frequentemente pedia para falar com Teresa a sós. Em aconselhamento espiritual. Ninguém questionava. Ele era o padre. Sua palavra era a palavra de Deus. Dolores, imersa em suas próprias batalhas, observava de longe. Às vezes, sentia um incômodo, uma pontada de algo que não sabia nomear. Via o modo como o padre olhava para sua irmã, uma intensidade que parecia ir além do zelo pastoral. Via como Teresa ficava pálida e tensa após essas conversas a sós, embora sempre dissesse que se sentia em paz. Ela atribuía isso à sua própria falta de fé, ao seu ceticismo natural. Coisa da minha cabeça, pensava.
Agora, na velhice, a dinâmica entre as irmãs era uma dança silenciosa de cuidado e distância. Dolores garantia que Teresa se alimentasse bem, que tomasse seus remédios para a pressão, que a casa estivesse em ordem. Teresa, por sua vez, rezava por Dolores, acendia velas por sua alma inquieta e lhe trazia a hóstia benta quando a irmã mais velha não podia ir à missa. Amavam-se. Disso não havia dúvida, mas havia um abismo entre elas. Um vale de experiências não compartilhadas e sentimentos não ditos. A melancolia de Teresa era a característica mais marcante de sua personalidade. Não era uma tristeza ruidosa, de lágrimas e lamentos. Era uma névoa cinzenta que a envolvia constantemente. Ela podia sorrir, mas o sorriso nunca alcançava seus olhos. Podia conversar sobre o tempo ou sobre a vizinha, mas sua voz carregava um peso subjacente. Era como se vivesse atrás de um vidro, observando o mundo passar sem nunca realmente tocá-lo. Para os vizinhos, ela era a beata, a solteirona devota, uma figura digna de pena e respeito. Para Dolores, ela era um enigma, um quebra-cabeça cujas peças ela nunca conseguiu encaixar. A caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa era a peça que faltava, a chave que abriria a porta para o quarto escuro da alma de sua irmã. E Dolores, sem saber, estava prestes a girá-la na fechadura. Padre Antônio chegou a Araguari no verão de 1965. Veio transferido de uma diocese da capital, e sua chegada foi como uma chuva fresca após uma longa estiagem. O padre anterior, um velhinho asmático e sonolento, rezava missas que eram um convite ao cochilo. Padre Antônio, ao contrário, era pura energia. Era um homem de seus 40 anos, alto, com cabelos negros e espessos que ele jogava para trás com um gesto teatral. Seus olhos eram de um azul tão intenso que pareciam perfurar a alma dos fiéis. E sua voz era seu maior dom. No púlpito, ela trovoava com a ira dos profetas do Antigo Testamento e, em seguida, sussurrava com a doçura de um salmo, envolvendo a congregação num abraço sonoro. Ele não se limitava à igreja. Organizou quermesses, fundou um grupo de jovens, visitava os doentes e fazia questão de ir às casas de seus paroquianos para um café e uma bênção. Sabia o nome de todos, perguntava pelos filhos, elogiava o bolo de fubá das donas de casa. Em poucos meses, Araguari estava a seus pés. As mulheres o idolatravam, os homens o respeitavam. Ele era mais que um padre. Era uma celebridade local, um pilar da comunidade. Na casa da família Martins, ele se tornou uma presença constante. Dona Ifigênia, a mãe de Dolores e Teresa, via-o como um santo vivo. Para ela, receber o padre em sua casa era como receber o próprio Cristo. Ela preparava seus melhores pratos, tirava a toalha de renda do armário e exigia que todos se comportassem com a máxima reverência. Seu Martins, um homem mais cético, a princípio desconfiava de tanto carisma, mas até ele foi vencido pela eloquência e pela aparente bondade do padre. Dolores, já casada com Joaquim e com seu primeiro filho nos braços, também se impressionou. Antônio parecia genuinamente interessado nos problemas de todos. Ele a aconselhou sobre como lidar com as cólicas do bebê e até intermediou uma pequena disputa de terras entre Joaquim e um vizinho. Ele tinha um jeito de fazer cada pessoa se sentir a mais importante do mundo enquanto falava com ela. Mas foi em Teresa que ele concentrou sua atenção. A jovem, então com 18 anos, tímida e intensamente religiosa, era o terreno perfeito para sua semeadura. Ele elogiava sua fé, sua pureza de espírito. Dizia que ela tinha uma sensibilidade que os outros não possuíam. Você, minha filha, ouve a voz de Deus de uma maneira especial. Ele lhe disse uma vez, na frente de toda a família. Teresa corou, os olhos brilhando de orgulho e devoção. Começaram os aconselhamentos espirituais. No início, eram na sacristia, após a missa. Depois, passaram a ser na varanda da casa dos Martins, enquanto a família estava dentro. Por fim, ele pedia para usar a salinha de costura, um cômodo mais reservado, para que pudessem orar e conversar sem as distrações do mundo. Dolores lembrava-se de uma tarde em particular. Ela estava na cozinha, preparando o jantar, e a porta da salinha estava entreaberta. Ela não ouviu as palavras, mas ouviu os tons. A voz do padre,
baixa, hipnótica, um murmúrio contínuo. E o silêncio de Teresa, ocasionalmente quebrado por um soluço contido. Quando saíram, os olhos de Teresa estavam vermelhos e inchados, mas seu rosto tinha uma expressão de êxtase febril. O padre me ajudou a ver a luz. Ela disse à mãe. Ninguém viu a escuridão que se escondia por trás daquela luz. Ninguém notou como Teresa começou a se afastar de suas poucas amigas, como parou de frequentar as raras festas de família. Seu mundo encolheu até caber nos limites traçados por ele. A casa e a igreja. Se alguma amiga a convidava para ir ao cinema em Uberlândia, Teresa recusava. O padre diz que o mundo lá fora está cheio de pecados e tentações. É melhor ficar protegida aqui. A influência dele era absoluta. Ele escolhia os livros que ela lia, vidas de santos e mártires. Desaprovava as músicas que tocavam no rádio, mundanas e pecaminosas, e a fazia sentir-se culpada por qualquer pensamento que ele considerasse impuro. Ele a isolou, a moldou, transformou sua devoção em dependência. Para o resto de Araguari, ele continuava a ser o pastor exemplar, o homem que reformou o telhado da igreja com doações, que confortava as viúvas e que tinha sempre uma palavra de sabedoria para os aflitos. Ninguém via o lobo sob a pele de cordeiro. Ou talvez, como Dolores viria a pensar décadas mais tarde, com o peso das cartas em seu colo, as pessoas vissem o que queriam ver, e todos em Araguari queriam ver um santo. Era mais fácil, mais confortável, do que enxergar o homem que se escondia por trás da batina. O sol da tarde começava a descer, tingindo o quarto de guardados com tons de laranja e púrpura. Dolores acendeu a luz fraca do abajur sobre a cômoda, o círculo amarelado mal iluminando as páginas que ela segurava com mãos trêmulas. O primeiro maço de cartas, o de 1968, estava espalhado sobre seu colo. Cada palavra que lia era um tijolo a mais no muro que a separava do mundo que conhecia. A caligrafia de Padre Antônio era um reflexo de sua personalidade, floreada, confiante, mas com uma pressão que quase rasgava o papel em certos pontos, revelando uma urgência, uma intensidade contida. As primeiras cartas eram mais cautelosas, repletas de jargão religioso. Minha filha em Cristo, Teresa, a pureza de sua alma é um bálsamo para este pobre servo de Deus. Em suas orações, não se esqueça de pedir por mim, pois a batalha contra as tentações do demônio é constante. E sua inocência é meu escudo. Dolores bufou. Inocência. Ele a usava como um escudo para si mesmo. À medida que as semanas passavam, o tom mudava sutilmente. A formalidade dava lugar a uma intimidade perturbadora. Ele começou a chamá-la de minha pequena pomba, meu lírio do campo. O foco saía da salvação da alma dela para as necessidades da alma dele. Hoje, durante a missa, meus olhos a buscaram no meio da multidão. Sua presença ilumina a casa de Deus. Senti uma paz que só sua devoção me traz. É um dom de Deus, certamente, que nossas almas estejam tão conectadas. A manipulação era tão hábil que, lendo as cartas fora de contexto, alguém poderia até achá-las bonitas. Mas Dolores via o padrão. Ele a elevava, a colocava num pedestal de pureza e santidade, fazendo-a sentir-se especial, escolhida, e, ao mesmo tempo, criava uma dependência. A paz dele dependia da devoção dela. Era um fardo pesado para uma jovem de 18 anos. Então, veio o veneno. Ameaças veladas, disfarçadas de preocupação espiritual. Soube que o filho do farmacêutico a convidou para um passeio. Cuidado, minha filha. O mundo é um lobo em pele de cordeiro, sempre pronto para devorar a inocência. Esses rapazes só têm um pensamento em suas mentes. Apenas em Deus e em seu guia espiritual, você encontrará proteção verdadeira. Reze para que a Virgem Maria a livre desses perigos. Dolores sentiu uma onda de náusea. Lembrou-se do rapaz, um jovem tímido e educado. Lembrou-se de como Teresa o recusou com uma frieza que não lhe era natural. Não fora a Virgem Maria que a afastara dele, fora Padre Antônio. Em outra carta, a crueldade era ainda mais explícita. Sua mãe me disse que você estava pensando em fazer um curso de corte e costura em Uberlândia. Fico feliz com seu desejo de aprender, mas me preocupo. A cidade grande é um antro de perdição. Sua missão é aqui, em Araguari, perto de sua família e de sua paróquia. Longe de mim, sua alma poderia se perder. Não me perdoaria se algo lhe acontecesse.
É meu dever sagrado protegê-la. Ele não estava protegendo-a. Estava aprisionando-a. Cada carta era um elo de uma corrente invisível que ele forjava ao redor dela. Uma corrente feita de medo, culpa e uma devoção distorcida. Ele a convenceu de que o amor dele, o amor espiritual, como ele o chamava, era o único amor puro e seguro que ela conheceria. Qualquer outro era uma tentação, um pecado. A pior parte para Dolores era ler as entrelinhas, as referências a encontros, a conversas que precisavam ter a sós. Na próxima quinta-feira, depois do terço, espere por mim nos fundos da sacristia. Precisamos conversar sobre um sonho que tive, uma revelação sobre seu futuro. Venha sozinha. É um assunto entre você, eu e Deus. O que acontecia nesses encontros? O que eram essas revelações? A mente de Dolores se recusava a ir além, a imaginar os detalhes. O simples fato de ele arquitetar esses encontros clandestinos, usando Deus como desculpa, era uma profanação tão grande que a deixava sem ar. Ela pegou outra carta, datada de 1 ano depois. O tom era mais ousado, mais possessivo. Teresa, não gostei de vê-la conversando com sua prima depois da missa. Ela é uma moça de ideias modernas, que podem contaminar sua alma pura. Lembre-se do que conversamos. Sua lealdade deve ser, em primeiro lugar, a Deus e a mim, que sou seu representante na terra. Qualquer outra influência pode ser uma armadilha do inimigo. Ele a isolara não apenas dos homens, mas também das mulheres, das amigas, da própria família. Criaram um mundo onde apenas a voz dele importava, onde apenas a aprovação dele tinha valor. Dolores fechou os olhos, a cabeça latejando. A imagem de sua irmã, sentada na cadeira de balanço naquela mesma manhã, com o terço nas mãos e o olhar perdido, voltou-lhe com uma clareza dolorosa. Aquela não era a paz da devoção, era a quietude da resignação. A calma de uma prisioneira que se acostumou tanto com a cela que já não se lembrava de como era o céu. As cartas não eram apenas papel e tinta. Eram as grades da prisão de Teresa. O dia seguinte amanheceu cinzento, a chuva prometida finalmente caindo numa cortina fina e persistente. O mundo parecia ter perdido a cor. Para Dolores, era como se a descoberta das cartas tivesse sugado todo o brilho da existência, deixando apenas um resíduo opaco e triste. Ela mal dormira, as palavras do padre ecoando em sua mente, misturando-se com o som da chuva no telhado de zinco. Sua rotina, normalmente um porto seguro, tornou-se um fardo. Fazer o café parecia um ato sem sentido. O cheiro que antes a confortava, agora parecia apenas amargo. Ela olhou para a horta pela janela da cozinha. As gotas de chuva pendiam das folhas de couve como lágrimas de vidro. Tudo parecia estar de luto. O maior desafio era encarar Teresa. Como olhar para a irmã e não ver as correntes, não sentir a raiva pelo que lhe fora roubado? A ignorância, ela percebeu, era uma espécie de bênção cruel. Agora, o conhecimento era uma ferida aberta. Quando levou o café para Teresa na varanda, encontrou-a no mesmo lugar de sempre, na cadeira de balanço, enrolada em um xale de lã, apesar do ar abafado. O olhar dela estava fixo na chuva. Chuva boa para as plantas, disse Dolores, a voz saindo mais rouca do que o normal. Deus está lavando o mundo, respondeu Teresa, com sua simplicidade poética. A menção a Deus foi como uma pontada no peito de Dolores. Ela se sentou na cadeira ao lado, segurando sua própria xícara com as 2 mãos, buscando um calor que não vinha. O silêncio se estendeu entre elas, preenchido pelo tamborilar da chuva. Era um silêncio diferente do habitual. Antes, era um silêncio de familiaridade. Agora, era pesado, denso, cheio de palavras não ditas. Dolores observava o perfil da irmã. A pele fina, quase translúcida. As mãos repousando no colo, sempre quietas. Quantos segredos aquelas mãos guardavam. Quanta dor aquele coração silencioso suportara. O impulso de gritar a verdade era quase irresistível. Eu sei. Eu encontrei as cartas. Aquele homem era um monstro, e ele roubou sua vida. Mas as palavras morreram em sua garganta. O que isso adiantaria? Apenas quebraria a frágil paz em que Teresa vivia. Ou talvez pior, Teresa poderia defendê-lo. Poderia se recusar a acreditar, vendo a revelação como um ataque à sua fé, ao pilar que sustentava sua existência. A lavagem cerebral de décadas não se desfazia com uma conversa.
Então, a dúvida a corroeu. Quem era ela para desenterrar um passado tão doloroso? Teresa havia encontrado uma forma de sobreviver, de existir. Talvez o melhor fosse queimar as cartas, enterrar o segredo mais fundo e deixar sua irmã em sua penumbra tranquila. Seria um ato de misericórdia ou de covardia? O sino da matriz soou ao longe, chamando para a primeira missa do dia. 12 badaladas. Meio-dia. O som, que sempre fora parte da paisagem sonora de sua vida, agora soava sinistro, como um chamado de alerta. Aquele sino fora tocado por Padre Antônio. Aquele altar fora abençoado por suas mãos. Aquelas paredes ouviram suas palavras manipuladoras. A igreja, que deveria ser um refúgio, agora parecia o covil do lobo. "Você não vai à missa hoje com essa chuva?" perguntou Dolores, a voz cuidadosamente neutra. Teresa balançou a cabeça. "Não. O reumatismo dói quando o tempo está assim. Vou rezar o terço em casa." Ela olhou para Dolores, e por um instante, seus olhos cinzentos pareceram menos vagos. "Você parece cansada, Lola. Dormiu mal?" A pergunta simples, cheia de uma genuína preocupação fraterna, quase desarmou Dolores. Ela sentiu uma vontade imensa de chorar, de confessar seu fardo, mas se conteve. Foi a chuva. O barulho no telhado não me deixou pregar o olho. Mentiu. Durante o resto do dia, Dolores viveu em um estado de dissociação. Preparou o almoço, lavou a louça, remendou uma calça de Joaquim que ainda guardava, mas sua mente estava longe, presa no quarto de guardados, entre as folhas amareladas de papel. Ela se sentia como uma detetive e uma cúmplice ao mesmo tempo. Detetive de um crime antigo, cúmplice de um silêncio que durara 50 anos. E a pergunta latejava em sua cabeça, implacável. O que fazer? O que era o certo a fazer? Pela primeira vez em sua vida, Dolores Martins, a mulher prática, a rocha da família, não tinha a menor ideia. O mundo havia se tornado um lugar estranho, e todas as suas certezas haviam se dissolvido na chuva fina e persistente que caía lá fora. A chuva e a agitação interna trouxeram à tona uma memória há muito adormecida. Uma cena fragmentada, vista pelas frestas do tempo e da indiferença de uma jovem mãe ocupada. Dolores estava na cozinha. A memória era nítida nesse ponto. O cheiro de feijão cozinhando no fogão a lenha. O calor envolvendo-a. Seu filho mais velho, então um bebê de colo, choramingava em seu ombro. Lá fora, o sol da tarde castigava a terra seca. Dona Ifigênia, sua mãe, estava na sala, cochilando na poltrona. E na salinha de costura, no fundo do corredor, Teresa estava em um de seus aconselhamentos com Padre Antônio. A porta, como de costume, estava encostada, não totalmente fechada. Enquanto ninava o bebê, andando de um lado para o outro na cozinha, Dolores passou em frente ao corredor. Um impulso a fez parar e olhar na direção da salinha, não por suspeita, mas por uma curiosidade ociosa. A imagem que viu através da fresta da porta ficou gravada em algum canto esquecido de sua mente, e agora voltava com a força de uma revelação. Teresa estava sentada em um banquinho baixo, de cabeça baixa, as mãos entrelaçadas no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela não chorava, mas seu corpo inteiro parecia vibrar com uma tensão contida. Padre Antônio não estava sentado, estava de pé, muito perto dela, pairando sobre ela como uma grande ave de rapina. Uma de suas mãos estava no ombro de Teresa, segurando-a com uma firmeza que não parecia de consolo, mas de contenção. A outra mão gesticulava lentamente enquanto ele falava. A voz dele era um sussurro baixo, intenso, impossível de decifrar àquela distância, mas o tom era inconfundível. Era o tom de uma repreensão, de uma ordem. O que chocou Dolores, na época, foi a expressão no rosto do padre. Não era o rosto sereno e compassivo que ele mostrava no púlpito. O semblante era duro, os lábios finos, e seus olhos azuis, normalmente tão carismáticos, estavam frios, cravados em Teresa com uma intensidade predatória. Por um instante, o olhar dele desviou-se para a porta e pareceu cruzar com o de Dolores. Ela recuou instintivamente, o coração dando um salto no peito. Sentiu-se como uma criança pega fazendo algo errado. Ela voltou para a cozinha, o choro do bebê agora mais alto, e tentou apagar a cena da mente. Ele deve estar bravo com alguma falta que ela cometeu, pensou.
É o jeito dele de ser zeloso com suas ovelhas. Ela se convenceu de que era isso. Era mais fácil acreditar na santidade do padre do que na estranheza daquela cena. A vida era dura, cheia de problemas reais. A seca, as contas, as doenças. Não havia tempo nem energia para se preocupar com tons de voz e olhares estranhos. Agora, 50 anos depois, sob a luz cinzenta daquela tarde chuvosa, a memória voltou, não mais como um fragmento curioso, mas como uma peça-chave daquele quebra-cabeça hediondo. A mão no ombro de Teresa. A postura submissa de sua irmã. O olhar frio e dominador dele. Não era um aconselhamento. Era um interrogatório. Uma sessão de controle. Uma onda de culpa avassaladora a atingiu. Como eu não vi? Como pude ser tão cega? Ela estava ali, a poucos metros de distância. Se tivesse entrado naquela sala, se tivesse perguntado o que estava acontecendo, talvez pudesse ter mudado o curso da vida de sua irmã. Mas ela não o fez. Ela voltou para o seu fogão, para o seu filho, para o seu mundo. Deixou sua irmã sozinha com o lobo. Essa culpa era um veneno ainda mais potente que a raiva. A raiva era direcionada a ele. Um alvo claro. A culpa era contra si mesma. Um inimigo interno, implacável. Ela fora a irmã mais velha, a protetora, e falhara. Falhara de uma forma tão completa, tão profunda, que o peso daquela falha parecia capaz de esmagá-la. A lembrança daquela cena na salinha de costura cristalizou algo em sua mente. A dúvida que a atormentava desde a manhã anterior começou a se dissipar, substituída por uma nova e terrível certeza. Não importava se desenterrar o passado causaria dor. A dor já estava lá, enterrada viva no silêncio de Teresa por 5 décadas. Mantê-la em segredo não era misericórdia. Era perpetuar a injustiça. Era continuar a ser cúmplice do silêncio que permitiu que aquilo acontecesse. O choro do seu neto, o cheiro do feijão, o calor da cozinha, todos os detalhes daquela memória eram agora evidências de sua própria omissão. E a única forma de se redimir, a única forma de honrar a irmã que ela não protegeu, era agir agora. A hesitação se transformou em resolução. Uma resolução fria, dura e inabalável como uma rocha. Ela iria até o fim. Naquela noite, Dolores não conseguiu dormir. A chuva parou, dando lugar a um silêncio pesado, que parecia amplificar cada som dentro da casa. O zumbido da geladeira, o estalar da madeira do telhado. Por volta das 2 da manhã, ela desistiu de lutar contra a insônia. Levantou-se, vestiu um roupão e voltou ao quarto de guardados. A caixa de sapatos a esperava como um réu no banco dos acusados. Desta vez, ela não leria as cartas ao acaso. Pegou os maços restantes e começou a organizá-los por data, criando uma linha do tempo daquele assédio epistolar. Com uma xícara de chá de camomila ao lado, que ela mal tocou, mergulhou de cabeça no abismo. As cartas dos anos seguintes, de 1969 a 1972, quando o Padre Antônio foi finalmente transferido de Araguari, eram ainda mais perturbadoras. O controle dele sobre a vida de Teresa era total, e a linguagem, embora ainda envolta em religiosidade, tornara-se mais íntima e exigente. Ele escrevia sobre os sonhos que tinha com ela, sonhos em que suas almas se encontravam em um plano celestial, longe dos olhos julgadores do mundo. Descrevia a aparência dela na missa com um detalhe que beirava a obsessão. O vestido que ela usava, a forma como prendia o cabelo, a expressão em seu rosto durante a comunhão. Hoje você estava usando o vestido azul com pequenas flores brancas. Parecia um anjo que desceu à terra. Rezei para que Deus me desse forças para não me distrair de minhas obrigações sagradas com sua beleza. Dolores sentiu um calafrio. Ele a transformara em um objeto de sua devoção doentia, uma musa para suas fantasias. E o pior, ele a fazia sentir-se responsável pelos sentimentos dele, pela batalha espiritual dele. Em uma carta de 1970, a manipulação atingiu um novo patamar de crueldade. Aparentemente, Teresa havia ousado expressar algum desejo de normalidade. Talvez tenha falado sobre o casamento de uma amiga. A resposta dele foi brutal. Fiquei profundamente entristecido com nossa conversa de ontem. Vejo que o demônio da inveja está tentando plantar suas sementes em seu coração puro. O casamento, minha filha, é uma concessão para as almas mais fracas, que não conseguem viver apenas para Deus. Você é mais forte que isso.
Você foi escolhida para um caminho mais elevado, um caminho de sacrifício e devoção espiritual. Unir-se a um homem em matrimônio seria rebaixar sua alma. Seria trair o dom que Deus lhe deu. E seria, confesso com o coração pesado, uma punhalada no meu peito, pois sentiria que falhei em minha missão de guiá-la. Ali estava, em preto no branco. Ele usou Deus, o medo do pecado e a chantagem emocional para garantir que ela permanecesse solteira, disponível, apenas para ele. Ele não a queria para si no sentido convencional, mas a queria como sua propriedade espiritual, sua fonte de adoração exclusiva. A leitura avançava pela madrugada. As cartas revelavam uma teia complexa de encontros secretos, senhas e códigos. Ele pedia que ela deixasse um vaso de gerânios na janela como sinal de que poderia visitá-la à noite, quando seus pais estivessem dormindo. Falava de presentes que trocavam, pequenos símbolos de nossa união espiritual. Que presentes seriam esses? A mente de Dolores se encheu de imagens terríveis. O fim da correspondência coincidiu com a notícia de sua transferência. A última carta era uma obra-prima de manipulação e controle à distância. Meu lírio do campo, a igreja me chama para outra missão. Meu coração se parte ao ter que deixá-la. Mas a obediência a Deus vem em primeiro lugar. Esta distância física será a prova final de sua fé e de sua lealdade a mim. Continue em seu caminho de retidão. Não deixe que ninguém ocupe o lugar que tenho em seu coração e em sua alma. Escreva-me sempre. E lembre-se, estarei sempre vigiando você em minhas orações, mesmo de longe. Não me decepcione, Teresa. Sua salvação depende disso. Ele a estava amarrando a ele para sempre, mesmo ausente. Ele não a libertou. Apenas alongou a corrente. Quando o primeiro galo cantou no quintal do vizinho, anunciando o amanhecer, Dolores terminou de ler a última carta. Seus olhos ardiam, não apenas pela falta de sono, mas pelas lágrimas que não se permitiu chorar. A mulher que começou a ler aquelas cartas na noite anterior não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher com o coração partido pela dor da irmã e uma fúria gelada correndo em suas veias. Não havia mais dúvidas, não havia mais hesitação. Aquelas cartas não eram apenas um segredo de família. Eram a prova de um crime psicológico, emocional e espiritual que destruiu a vida de uma mulher. E o criminoso, por 50 anos, vivera impune, provavelmente repetindo seu padrão com outras ovelhas em outras paróquias. Dolores empilhou as cartas cuidadosamente de volta na caixa, mas não a escondeu. Deixou-a sobre a mesa da cozinha, à vista de todos. A caixa de sapatos não era mais um túmulo para um segredo. Havia se tornado uma caixa de provas. E Dolores Martins, a pacata senhora de Araguari, havia se tornado sua guardiã. Com a resolução firmada em seu coração, Dolores sabia que o próximo passo, o mais doloroso e necessário, era tentar falar com Teresa. Ela não podia avançar sozinha, expondo a ferida da irmã ao mundo, sem, ao menos, tentar ouvi-la primeiro. Precisava saber o que Teresa se lembrava, o que ela sentia. Escolheu o meio da manhã, um momento em que a casa de Teresa estava banhada por aquela luz leitosa que passava pelas cortinas. Encontrou a irmã na cozinha, polindo talheres de prata com um cuidado meticuloso, quase cerimonial. Cada garfo, cada colher, era esfregado até brilhar como um espelho. Era mais um de seus rituais, uma forma de impor ordem a um mundo caótico. Teresa, podemos conversar um pouco? Dolores começou, a voz mais suave do que se sentia por dentro. Teresa não levantou o olhar. Claro, Lola. Aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara... Vamos sentar na sala, disse Dolores, guiando-a pelo ombro. Sentaram-se no sofá coberto por uma colcha de crochê. O ar estava parado, pesado com o cheiro de lavanda e prata polida. Dolores respirou fundo, buscando as palavras certas. Mas não havia palavras certas para aquilo. Teresa, eu estava arrumando o quarto de guardados ontem e encontrei uma coisa sua. O movimento de polir um garfo imaginário com o polegar parou. Pela primeira vez, Teresa a encarou diretamente. Havia um lampejo de medo em seus olhos cinzentos. O que você encontrou? Uma caixa, com cartas. O rosto de Teresa perdeu toda a cor. Ela ficou branca como o pano de prato que usava para polir a prata. Seus lábios tremeram, mas nenhum som saiu. Cartas do Padre Antônio, Teresa, para você, de quando éramos moças.
Teresa se encolheu no sofá, como se tivesse levado um golpe. Ela abraçou os próprios braços, balançando-se levemente para frente e para trás. Você não devia ter mexido nisso, sussurrou ela, a voz frágil como uma folha seca. Não devia. Eu sei que não devia, mas encontrei. E eu li, Teresa. Eu li o que ele escrevia para você. Não. A voz dela subiu um tom, aguda e assustada. Eram conselhos. Ele era meu guia. Ele me ajudou a encontrar o caminho de Deus. Era a resposta que Dolores temia. A negação. A defesa do agressor. Uma lealdade forjada por anos de manipulação. Teresa, aquilo não eram conselhos, disse Dolores, mantendo a voz firme, mas gentil. Ele a estava controlando. Ele a afastou de todo mundo. Ele a proibiu de viver. Você não vê? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto pálido de Teresa. Você não entende. Ninguém entende. A nossa ligação era espiritual, pura. Ele me protegia do pecado, do mundo. Ele me salvou. Ele a salvou ou a aprisionou? Dolores insistiu, sentindo o coração se partir ao ver a angústia da irmã. Pense, Teresa. Lembre-se. Você era feliz? Você se sentia livre? A pergunta pairou no ar. Teresa parou de se balançar. Seu olhar se perdeu em um ponto qualquer da parede, onde um quadro do Sagrado Coração de Jesus a observava com olhos tristes. Sua mente parecia viajar para longe, para um lugar que Dolores não podia alcançar. Eu tinha medo. Ela finalmente admitiu, a voz tão baixa que era quase inaudível. Eu tinha medo de decepcioná-lo, de decepcionar a Deus. Ele dizia que qualquer pensamento errado meu, qualquer desejo, era uma vitória do demônio, e que isso o fazia sofrer. Eu não queria que ele sofresse. A crueldade daquilo atingiu Dolores com força total. Ele a fizera responsável pela felicidade e pelo bem-estar espiritual dele. Um fardo impossível. Não era sua culpa, Teresa. Nada daquilo foi sua culpa. Ele era o adulto. Ele era o padre. Ele abusou da sua fé, da sua confiança. Mas Teresa balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Não fale essa palavra. Não foi isso. Foi complicado. Por favor, Lola, queime essas cartas. Jogue fora. Vamos esquecer isso. Já passou tanto tempo. Não adianta remexer no passado. Ela se levantou, trêmula. Eu preciso rezar. Preciso pedir a Deus que me perdoe por ter guardado essas coisas. Ela se virou e caminhou em direção ao seu quarto, fechando a porta atrás de si. A conversa terminara. Dolores ficou sozinha na sala silenciosa, o som dos soluços abafados da irmã vindo de trás da porta fechada. Ela não conseguira romper a barreira. Décadas de condicionamento haviam criado uma fortaleza ao redor da mente de Teresa, e a verdade era uma invasora indesejada. A porta da memória de Teresa não estava apenas fechada, estava trancada, e o próprio padre Antônio, mesmo ausente, ainda parecia ter a chave. Dolores sentiu um misto de frustração e uma compaixão ainda mais profunda. A reação de Teresa, a defesa, a negação, a culpa, tudo isso era mais uma prova do tamanho do estrago que aquele homem havia feito. Ela percebeu que essa luta não seria apenas contra uma instituição poderosa. Seria também uma luta para libertar sua própria irmã de uma prisão que ela nem sabia que existia. E ela teria que fazer isso, a princípio, sem a ajuda da própria prisioneira. Os dias que se seguiram à conversa com Teresa foram um limbo. Dolores sentia-se isolada em sua própria casa. A caixa de cartas sobre a mesa da cozinha, como uma presença constante e acusadora. Teresa a evitava. Trocavam apenas monossílabos na varanda, e os olhos da irmã mais nova estavam sempre vermelhos, fundos, como se ela passasse as noites chorando ou rezando, ou ambos. A cumplicidade silenciosa que sempre existira entre elas havia sido substituída por uma tensão palpável. Dolores estava em uma encruzilhada. De um lado, o pedido desesperado de sua irmã para queimar as cartas e deixar o passado em paz. Era o caminho mais fácil, o que restauraria a frágil harmonia entre elas e a pouparia de uma batalha que parecia impossível de vencer. Poderiam voltar à sua rotina, e o segredo voltaria para o fundo do guarda-roupa, para ser devorado pelo tempo e pelo esquecimento. Do outro lado, havia a verdade, uma verdade feia, dolorosa, mas que precisava ser dita, uma injustiça que clamava por reparação, mesmo que tardia.
Queimar as cartas seria como queimar a própria Teresa uma segunda vez. Seria consentir com o crime, validar o silêncio. Seria dizer que a dor dela não importava. Ela passava horas sentada na varanda, observando o movimento lento da rua, a mente a 1000 por hora. Pensava em sua própria vida, uma vida de obediência. Obedeceu aos pais, ao marido, às tradições, à igreja. Sempre soube seu lugar. Nunca questionou as regras. Baixou a cabeça, trabalhou duro, engoliu sapos. Era assim que as mulheres de sua geração sobreviviam. Mas agora, aos 74 anos, algo havia mudado. A descoberta das cartas não despertou apenas raiva e dor, mas também uma força que ela não sabia que possuía. Uma indignação que se recusava a ser silenciada. Talvez fosse a idade, a proximidade com o fim da vida, que a fazia sentir que não tinha mais nada a perder. Ou talvez fosse o amor por sua irmã, um amor que se transformava em fúria diante da injustiça que ela sofrera. A revelação completa da premissa que guiaria seus próximos passos ocorreu numa tarde, enquanto ela cuidava da horta. Suas mãos afundavam na terra úmida, arrancando ervas daninhas que sufocavam os pés de alface, e a metáfora se tornou clara em sua mente. O segredo era uma erva daninha. Deixá-lo ali, por baixo da superfície, não o faria desaparecer. Ele continuaria a sugar a vida, a envenenar o solo, a impedir que qualquer coisa saudável pudesse florescer. A única solução era arrancá-lo pela raiz, mesmo que isso revirasse a terra e deixasse um buraco feio por um tempo. Foi ali, com as mãos sujas de terra e o sol da tarde nas costas, que Dolores tomou sua decisão final. Ela cruzou seu Rubicão. Não faria isso apenas por Teresa, que estava frágil demais para lutar por si mesma. Faria por todas as Teresas que pudessem ter existido. Faria pela menina que ela mesma fora, ensinada a confiar cegamente nos homens de batina. Faria para que o silêncio não vencesse. Sua missão estava clara agora. Não se tratava de vingança. Padre Antônio, se ainda estivesse vivo, seria um homem muito velho. Talvez nem se lembrasse de Teresa. Não era sobre puni-lo. Era sobre validar a dor de sua irmã. Era sobre dar um nome ao que lhe aconteceu. Abuso de poder. Manipulação psicológica. Destruição de uma vida. Era sobre quebrar o ciclo de silêncio que permitia que homens como ele prosperassem nas sombras dos altares. Naquela noite, ela guardou as cartas de volta na caixa de sapatos. Mas desta vez, envolveu a caixa em um saco plástico para protegê-la da umidade e a colocou em um lugar seguro. Não mais um segredo a ser escondido, mas uma arma a ser usada. No dia seguinte, pela primeira vez em muitos anos, Dolores não fez seu café da manhã em casa. Colocou seu melhor vestido, um de estampa floral discreta, calçou os sapatos que usava apenas em casamentos e funerais e caminhou até o ponto de ônibus. Havia uma determinação em seu passo, que fez os vizinhos a olharem com curiosidade. Ela não ia à feira, não ia ao médico. Ela ia começar uma guerra. E seu primeiro campo de batalha seria a Cúria Diocesana, em Uberlândia. A dona de casa de Araguari estava a caminho de enfrentar o poder da igreja. A viagem de ônibus de Araguari a Uberlândia durou pouco mais de meia hora, mas para Dolores pareceu uma eternidade. Cada quilômetro vencido na estrada asfaltada aumentava a ansiedade em seu peito. Ela segurava a bolsa no colo com as 2 mãos, a caixa de cartas dentro, pesando como se fosse feita de chumbo. Observava a paisagem mudar, os pastos verdes dando lugar aos prédios e ao tráfego da cidade grande. Sentia-se como uma estrangeira em terra estranha, uma pequena formiga marchando em direção a um formigueiro que não era o seu. A Cúria Diocesana ficava no centro da cidade, um prédio imponente, de arquitetura modernista, que contrastava com a imagem de igrejas antigas que Dolores tinha na cabeça. Era um edifício de escritórios, frio e impessoal. Ao entrar, o som de seus sapatos ecoou no chão de granito polido. O ar era gelado, cortesia de um ar-condicionado potente, e cheirava a produtos de limpeza e papel. Uma secretária jovem, de óculos de armação moderna e um sorriso profissional que não chegava aos olhos, a atendeu em um balcão de mármore. "Bom dia. Em que posso ajudar?" disse a moça, sem desviar os olhos da tela do computador. "Bom dia, minha filha. Eu preciso falar com o bispo", disse Dolores, a voz firme, apesar do nervosismo. A secretária finalmente a olhou, avaliando-a de cima a baixo.
Viu uma senhora do interior, com um vestido simples e cabelos brancos. O sorriso profissional vacilou. O senhor bispo tem uma agenda muito cheia. A senhora marcou hora? Não, mas o assunto é muito grave. E urgente. Qual seria o assunto? A moça perguntou, o tom já beirando a impaciência. Dolores hesitou. Não queria expor sua história ali, no meio daquele saguão frio. É um assunto particular, sobre um problema antigo, com um padre. A mudança na expressão da secretária foi imediata. O sorriso desapareceu por completo, substituído por uma máscara de cautela. A palavra padre parecia ser um código, um gatilho para um protocolo de defesa. Entendo. Nesse caso, a senhora precisa preencher um formulário. E o procedimento padrão é falar primeiro com o vigário-geral, que é o responsável por esses assuntos. Ela empurrou uma prancheta com um formulário de 3 vias na direção de Dolores. O papel estava cheio de campos para preencher. Nome, endereço, paróquia, data, nome do clérigo em questão, resumo da queixa. Era frio, burocrático, desenhado para desencorajar. Dolores sentou-se em uma das cadeiras de plástico duro do saguão e, com a mão trêmula, começou a preencher o formulário. Sentia-se humilhada, reduzida a um número de protocolo. Depois de entregar o papel, esperou. E esperou. Viu padres de batina e homens de terno entrarem e saírem, sendo recebidos com sorrisos e apertos de mão. Ninguém olhava para ela. Era invisível. Após quase 2 horas de espera, a secretária a chamou. O vigário-geral não poderá atendê-la hoje. A agenda dele está completa. A senhora pode deixar seu telefone, e nós entraremos em contato para marcar um horário. A raiva, que estava borbulhando sob a superfície, finalmente transbordou. Uma raiva calma, mas inflexível. Minha filha, disse Dolores, levantando-se e aproximando-se do balcão, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que surpreendeu a secretária. Eu não saio daqui hoje sem falar com alguém. Eu viajei de Araguari. Tenho 74 anos. E o que eu tenho nesta bolsa é importante demais para esperar a boa vontade da agenda de um homem. Se o vigário não pode me ver, então eu vou esperar pelo bispo. Tenho o dia todo. Ela se sentou novamente, a postura ereta, o olhar fixo na porta do corredor principal. A secretária, pega de surpresa pela teimosia daquela senhora, ficou sem saber o que fazer. Fez alguns telefonemas, falando em voz baixa, lançando olhares furtivos na direção de Dolores. Finalmente, um padre de meia-idade, com uma expressão cansada e um ar de burocrata, saiu de uma das portas. Era Monsenhor Afonso, o chanceler da diocese. Minha senhora, a secretária me informou de sua insistência, disse ele, com um tom que tentava ser amável, mas soava condescendente. O vigário realmente não pode atendê-la. Talvez eu possa ajudar. Eu quero registrar uma denúncia muito grave contra um padre, disse Dolores, indo direto ao ponto. Compreendo. E a diocese leva todas as alegações a sério. Mas a senhora entende que precisamos seguir os procedimentos. Eu entendo que vocês estão tentando me fazer desistir. Ela o interrompeu, a paciência esgotada. Eu tenho provas, cartas, escritas por ele. A menção a provas mudou o jogo. A expressão de Monsenhor Afonso tornou-se ainda mais cautelosa. Cartas? Bem, nesse caso, por favor, me acompanhe. Ele a guiou por um corredor silencioso até uma pequena sala de reuniões, sem janelas, com uma mesa longa e cadeiras desconfortáveis. Era um lugar projetado para intimidar. Agora, minha senhora, por favor, me explique a situação, disse ele, sentando-se do outro lado da mesa, as mãos unidas sobre a superfície polida. Dolores respirou fundo. O primeiro muro, o da burocracia, havia sido transposto, mas ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ali, naquela sala fria e sem alma, ela teria que dar voz a 50 anos de silêncio. A conversa com Monsenhor Afonso foi um exercício de frustração. Ele ouviu a história de Dolores com uma expressão de polida preocupação, mas suas perguntas eram todas direcionadas a minar a credibilidade dela. A senhora tem certeza da data dessas cartas? Sua irmã, como ela está? A memória dela é confiável? Não seria possível que a senhora esteja interpretando mal a intenção do padre? Ele era conhecido por seu estilo de escrita, passional. Ele se recusou a olhar as cartas, dizendo que isso só poderia ser feito
dentro de um processo formal de investigação, se e quando ele for aberto. No fim, ele a dispensou com promessas vagas. Nós vamos averiguar internamente. Agradecemos sua preocupação. A Igreja é a primeira a zelar pela conduta de seus sacerdotes. Entraremos em contato. Dolores saiu da cúria, sentindo-se esvaziada e furiosa. Eles não iam fazer nada. Iam enterrar seu formulário no fundo de uma gaveta e esperar que uma senhora de idade esquecesse o assunto. O sistema era projetado para proteger a si mesmo, não as vítimas. Ela voltou para Araguari com um gosto amargo de derrota na boca. Naquela noite, sentada na varanda, sentindo-se completamente sozinha em sua luta, um nome lhe veio à mente. Helena Soares. Elas haviam crescido juntas, frequentado a mesma escola primária. Helena sempre fora diferente. Questionadora, cética, a que fazia as perguntas que ninguém ousava fazer na aula de catecismo. Enquanto Dolores e as outras meninas suspiravam pelo carisma de Padre Antônio, Helena o observava com uma desconfiança quieta. Elas haviam se distanciado com o tempo. Helena se tornou professora, casou-se, teve filhos e agora estava aposentada, viúva como Dolores. Morava do outro lado da cidade, perto da estação de trem. Elas se viam raramente, trocavam acenos na rua, tudo bem? Apressado no supermercado. Mas, de repente, Dolores sentiu uma necessidade imensa de falar com ela. No dia seguinte, ela pegou a caixa de cartas e caminhou até a casa de Helena. Era uma casa pequena, mas com um jardim vibrante e cheio de livros visíveis pela janela. Helena a recebeu com surpresa, mas com um sorriso genuíno. Dolores, que surpresa boa! Entre. Estava passando um café. Helena era uma mulher pequena, de cabelos curtos e grisalhos, e olhos brilhantes por trás dos óculos. Havia uma energia nela, uma vivacidade intelectual que o tempo não diminuíra. Sentaram-se na cozinha de Helena, que era cheia de luz e de vasos de ervas aromáticas. O contraste com a penumbra da casa de Teresa era gritante. A que devo a honra? Perguntou Helena, colocando 2 xícaras de ágata sobre a mesa. Dolores não rodeou. Colocou a caixa de sapatos sobre a mesa. Helena, preciso da sua ajuda e da sua opinião. Você sempre foi a mais inteligente de nós todas. Ela contou tudo. A descoberta, o conteúdo das cartas, a melancolia de Teresa, a viagem frustrante à Cúria. Falou por quase 1 hora, sem interrupção. Helena ouviu em silêncio. O queixo apoiado na mão, a expressão séria, os olhos inteligentes fixos nos de Dolores, assentindo de vez em quando. Quando Dolores terminou, um silêncio pesado se instalou na cozinha. Helena suspirou. Um suspiro longo, triste. Eu nunca gostei daquele homem, disse ela finalmente. Nunca. Havia algo nele. Um brilho nos olhos. Não era piedade. Era fome. Fome de poder, de adoração. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o seu jardim. Eu via o jeito como ele olhava para a Teresa. Todo mundo via uma ovelhinha e seu pastor. Eu via uma aranha e sua mosca. Ele a isolou, Dolores. Lembro-me de uma vez, na porta da igreja, eu a convidei para o meu noivado. Ele estava perto e ouviu, e disse, com aquele sorriso falso dele, a Teresa tem obrigações mais importantes com Deus, não é, minha filha? Não podemos nos distrair com as festas do mundo. E ela, coitada, só abaixou a cabeça e disse que não podia ir. A validação de Helena foi como um bálsamo para a alma ferida de Dolores. Ela não estava louca. Ela não estava interpretando mal. Alguém mais havia visto. Eles não vão fazer nada, não é? Na Cúria, disse Dolores. Claro que não, respondeu Helena, virando-se da janela, a indignação em sua voz. Eles são uma corporação. Vão proteger a marca. Vão dizer que ele já morreu, ou que está velho e senil, ou que sua irmã tem problemas. Vão virar a culpa contra vocês. Então, o que eu faço? Perguntou Dolores, a voz embargada pelo desespero. Helena voltou para a mesa e colocou sua mão sobre a de Dolores. A mão dela era quente, firme. Você, disse ela com uma intensidade feroz, não está mais sozinha nisso. Nós vamos fazer barulho. Um barulho que eles não possam ignorar. Naquele momento, na cozinha ensolarada de Helena, uma aliança foi forjada. A fé pragmática e ferida de Dolores e o ceticismo inteligente e indignado de Helena. Eram 2 senhoras, 2 viúvas.
que a sociedade considerava invisíveis. Mas juntas, elas tinham a verdade, as provas e agora, uma a outra. A luta de Dolores havia ganhado seu primeiro e mais importante soldado. A entrada de Helena na batalha mudou tudo. Se Dolores era o coração e a força motriz, Helena era o cérebro, a estrategista. Como professora aposentada, ela tinha uma mente organizada e uma compreensão de como os sistemas funcionavam e de como subvertê-los. Eles querem que a gente siga as regras deles, porque eles controlam o jogo, disse Helena, naquela mesma tarde, enquanto examinava algumas das cartas com uma lupa, como uma perita. Então, nós não vamos jogar o jogo deles. Vamos criar o nosso. A primeira coisa que fizeram foi tirar cópias de todas as cartas. Helena levou Dolores a uma papelaria e, pacientemente, fotocopiou cada página, frente e verso. Organizaram as cópias em uma pasta, com as originais guardadas em segurança na casa de Dolores. Nunca entregue os originais, advertiu Helena. Eles perderiam isso num piscar de olhos. Em seguida, Helena começou a pesquisar. Usou o computador de seu filho, que a ensinara a navegar na internet. Procurou por casos semelhantes em outras dioceses, no Brasil e no mundo. Encontrou histórias de outras vítimas, de grupos de apoio, de advogados especializados. O mundo, para Dolores, de repente se expandiu para além de Araguari. A história de Teresa não era um caso isolado. Era parte de um padrão terrível e global. Veja, Dolores, disse Helena, mostrando-lhe uma reportagem na tela do computador. A tática é sempre a mesma. Isolar a vítima, usar a autoridade religiosa para manipular, e depois a instituição nega, desacredita e transfere o problema. Nós não podemos enfrentá-los de frente sozinhos. Seria como duas formigas tentando derrubar um elefante. Então, o que fazemos? Desistimos? Perguntou Dolores, desanimada. Não, disse Helena, com um brilho nos olhos. A gente age como formigas. Uma formiga sozinha não faz nada, mas 1000 formigas juntas, elas podem carregar coisas muito maiores que elas. Precisamos de mais formigas. A estratégia delas se tornou clara. Elas precisavam encontrar outras mulheres em Araguari que pudessem ter tido experiências semelhantes, ou que, no mínimo, tivessem visto algo, que pudessem corroborar a atmosfera de poder e controle que Padre Antônio criara. Começaram de forma sutil. Helena, que ainda participava de um clube do livro com outras senhoras da cidade, começou a sondar o terreno. Em uma de suas reuniões, o assunto da igreja surgiu, e Helena casualmente mencionou os velhos tempos. Lembram-se do Padre Antônio? Era um homem carismático, não? A caixa de Pandora foi aberta. As mulheres, agora na segurança de suas idades, livres do medo e da reverência cega da juventude, começaram a falar. Carismático até demais, disse uma, Dona Maricota, a viúva do dono da padaria. Vivia na casa da gente. Minha sogra o adorava. Mas eu achava estranho o jeito que ele ficava a sós com as moças para aconselhar. Ele me disse uma vez na confissão que meu vestido era muito decotado e que eu estava convidando o pecado, contou outra, a Dona Elvira. Eu tinha 16 anos e o vestido era fechado até o pescoço. Fiquei com vergonha por semanas. As histórias eram fragmentos, pequenas peças de um mosaico. Nenhuma delas tinha a gravidade do que aconteceu com Teresa, mas juntas pintavam um quadro consistente de um homem que usava sua posição para intimidar, controlar e exercer poder, especialmente sobre as mulheres jovens e vulneráveis. Dolores, por sua vez, começou a conversar com vizinhas mais antigas, mulheres de sua geração. A princípio, encontrou resistência. Não se fala mal de um homem de Deus, Dolores. É pecado. Mas com paciência e compartilhando um pouco de sua própria dor, sem revelar os detalhes sobre Teresa, apenas sua preocupação, ela conseguiu quebrar a casca do medo. Uma vizinha, Dona Lourdes, uma senhora de quase 80 anos, finalmente confidenciou algo. Ele tentou me beijar uma vez, na sacristia. Eu fui levar umas flores para o altar. Eu o empurrei e saí correndo. Nunca contei a ninguém. Quem acreditaria em mim contra o padre? Ele teria dito que eu era uma tentadora. Eu era casada. Teria destruído minha vida. A confissão de Dona Lourdes foi um ponto de virada. A primeira voz que confirmava não apenas o abuso psicológico, mas também o físico.
Dolores e Helena agora tinham mais do que as cartas. Tinham testemunhas. Tinham um padrão de comportamento. As formigas estavam se juntando. O barulho, que antes era um sussurro na cozinha de Helena, começava a se transformar em um zumbido que se espalhava pelas ruas de paralelepípedos de Araguari. E era um zumbido que, elas esperavam, logo se tornaria alto demais para a Cúria, em Uberlândia continuar a ignorar. Com as novas informações e o apoio, ainda que discreto, de outras mulheres, Dolores e Helena decidiram que era hora de voltar a Uberlândia. Desta vez, não iriam despreparadas. Helena redigiu uma carta formal ao bispo, solicitando uma reunião e declarando que, se não fossem recebidas, levariam o assunto a outras instâncias. Uma ameaça velada, mas clara, de procurar a imprensa ou a justiça comum. A tática funcionou. Uma semana depois, a secretária da Cúria ligou para a casa de Helena, com uma voz bem menos arrogante, e agendou uma reunião. Não com o bispo, mas com um comitê formado pelo vigário-geral, o mesmo que as evitara, Monsenhor Afonso, e um advogado canônico, um especialista em leis da igreja. Na data marcada, as duas senhoras fizeram a viagem novamente. Desta vez, Dolores não se sentia tão sozinha. A presença firme de Helena ao seu lado era um conforto e uma força. Entraram no prédio da Cúria não mais como suplicantes, mas como demandantes. Foram levadas à mesma sala de reuniões sem janelas. Os três homens já estavam sentados de um lado da mesa, uma formação que parecia um tribunal. O ar na sala estava ainda mais frio e tenso do que da última vez. O vigário-geral, um homem corpulento com um rosto impassível, começou a reunião. "Estamos aqui para ouvir as senhoras", disse ele, o tom formal e distante. "Entendemos que há algumas preocupações a respeito do falecido Padre Antônio. Ele não faleceu", corrigiu Helena calmamente. "Nós pesquisamos. Ele está vivo, aposentado em um retiro para clérigos em Juiz de Fora. Tem 89 anos. A pequena correção desestabilizou os homens. Eles contavam com a desinformação delas. E nossas preocupações não são vagas, são muito específicas e documentadas", continuou Helena, colocando a pasta com as cópias das cartas sobre a mesa. Dolores então assumiu a palavra. Com uma voz que tremia no início, mas que ganhava força a cada frase, ela contou a história de sua irmã. Não a história completa, para proteger a privacidade de Teresa, mas o suficiente. Falou da manipulação, do isolamento, do roubo da juventude e da alegria de uma moça. "E não foi só com ela", acrescentou Dolores. "Outras mulheres em Araguari se lembram do comportamento impróprio deste homem. Um padrão de abuso de poder." O advogado canônico tomou a palavra. Sua tática não era a negação, mas a minimização. "Minhas senhoras, com todo o respeito, estamos falando de eventos que ocorreram há 50 anos. As sensibilidades eram outras. A linguagem era outra. O que hoje pode parecer impróprio, na época era visto como zelo pastoral." "Chantagear uma moça para que ela não se case é zelo pastoral?", retrucou Helena, a voz cortante. "Isolar uma jovem de seus amigos e familiares é zelo pastoral? Encontrá-la secretamente à noite é zelo pastoral?" O advogado pigarreou, desconfortável. Monsenhor Afonso tentou outra abordagem, a da compaixão fingida. "Nós sentimos muito pelo sofrimento de sua irmã, Dona Dolores. De verdade. Mas o que exatamente as senhoras esperam que a diocese faça agora? O padre é um ancião, doente. Remexer nesse passado só causaria mais dor, mais escândalo. Não seria mais cristão perdoar e seguir em frente?" Foi a gota d'água para Dolores. A raiva justa, que ela mantivera sob controle, veio à tona. "Perdão?", disse ela, inclinando-se sobre a mesa, os olhos castanhos faiscando. "O senhor me fala de perdão? Minha irmã viveu a vida inteira em uma prisão sem grades que este homem construiu para ela. Ela perdeu a chance de casar, de ter filhos, de ter uma vida. E vocês me falam em escândalo? O escândalo não é a minha denúncia. O escândalo foi o que ele fez. O escândalo é que vocês, a igreja, permitiram e provavelmente sabiam. O escândalo é que vocês se preocupam mais com a mancha na reputação da batina de vocês do que com a alma destruída de uma mulher. O silêncio que se seguiu à sua explosão foi total. Os três homens a encaravam, chocados. Nunca, em suas carreiras burocráticas,
Uma senhora do interior lhes falara daquela forma. Eles estavam acostumados com reverência, com submissão. Nós não queremos dinheiro, disse Helena, quebrando o silêncio. A voz novamente calma, estratégica. Não queremos vingança. Nós queremos 3 coisas. Primeiro, um reconhecimento oficial e por escrito da diocese de que a conduta do padre Antônio foi imprópria e causou danos. Segundo, queremos que ele seja proibido de exercer qualquer função sacerdotal, mesmo que simbólica, até o fim de sua vida. E terceiro, queremos que a diocese ofereça apoio psicológico e espiritual para minha amiga Teresa, custeado por vocês, mas conduzido por um profissional de fora da igreja, de nossa escolha. As exigências eram claras, razoáveis e impossíveis para eles engolirem. A reunião terminou em um impasse. O vigário-geral disse que levariam as exigências para a consideração do bispo e que entrariam em contato. Ao saírem do Palácio de Mármore Frio, Dolores e Helena não se sentiam derrotadas. A batalha havia sido travada em território inimigo e elas não haviam recuado 1 centímetro. Haviam dito a verdade ao poder e agora a bola estava no campo deles. A pressão estava aumentando. A notícia, como é inevitável em cidades como Araguari, começou a vazar. Não os detalhes, mas o fato de que Dolores Martins e Helena Soares, 2 viúvas respeitadas, estavam mexendo com a igreja. Os cochichos começaram na fila da padaria, na porta do açougue, nas rodas de conversa na Praça da Matriz. A cidade se dividiu. De um lado, os defensores ferrenhos da instituição. Eram, em sua maioria, as beatas mais fervorosas, e os homens que viam qualquer crítica à igreja como um ataque à ordem e à tradição. Para eles, Dolores se tornara uma desequilibrada, uma velha amarga querendo atenção. Deve estar senil, diziam uns. Helena, com aquelas ideias modernas dela, deve ter colocado minhocas na cabeça da coitada, diziam outros. Dolores sentiu o peso desses olhares. Pessoas que a cumprimentavam a vida inteira agora atravessavam a rua para não ter que falar com ela. Sentiu o isolamento, a hostilidade velada. Foi doloroso, mas não a fez vacilar. Pelo contrário, a reação daquelas pessoas apenas confirmava o poder que a instituição exercia sobre as mentes e os corações, um poder que ela agora estava determinada a desafiar. Do outro lado, havia um grupo crescente de apoiadores silenciosos. Eram pessoas que, como Helena, sempre tiveram um pé atrás com o poder clerical, ou que tinham suas próprias pequenas histórias de desilusão com a igreja. Eram também as gerações mais novas, os filhos e netos da cidade, que, informados por um mundo mais amplo, não tinham a mesma reverência cega de seus pais e avós. O apoio mais comovente veio de onde Dolores menos esperava. Um dia, o filho do farmacêutico, o mesmo rapaz que Padre Antônio afastara de Teresa 50 anos antes, agora um senhor grisalho e avô, parou Dolores na rua. Dona Dolores, disse ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. Eu não sei direito o que está acontecendo, mas ouvi dizer que a senhora está lutando por uma justiça antiga. Quero que saiba que eu a admiro. Aquele padre, ele nunca me enganou. Deus me perdoe, mas nunca fui com a cara dele. Aquelas palavras simples, de um homem cuja vida também fora, de certa forma, impactada pela manipulação do padre, deram a Dolores um novo ânimo. A pressão social, no entanto, recaiu mais fortemente sobre a pessoa mais frágil, Teresa. Ela não saía mais de casa, nem mesmo para ir à missa. Os cochichos chegavam até ela, trazidos por vizinhas que, sob o pretexto de oferecer consolo, vinham pescar informações. Coitada da Teresa, no meio desse fogo cruzado. Sua irmã enlouqueceu, não é? Dolores via o sofrimento da irmã, e isso partia seu coração. Certa noite, encontrou Teresa chorando na cozinha. Eles estão dizendo que você quer destruir a igreja, Lola, soluçou ela. Estão dizendo que você está cometendo um pecado mortal. E a culpa é minha. Se eu tivesse queimado aquelas cartas... Não, a culpa não é sua, disse Dolores, abraçando a irmã com força. A culpa é do homem que escreveu aquelas cartas, e das pessoas que preferem defender uma parede de tijolos a defender uma pessoa de carne e osso que foi ferida. Não escute o que eles dizem. Eles têm medo da verdade. Só isso. A divisão na cidade refletia a própria divisão interna de Dolores e de tantos outros. A luta entre o amor pela fé
e a decepção com os homens que a representavam, entre a tradição e a justiça, entre o conforto do silêncio e o preço da verdade. Araguari já não era mais a mesma cidade pacata. Sob a superfície tranquila, uma batalha de consciências estava sendo travada. E no centro de tudo, estavam duas senhoras, armadas com cartas amareladas, e uma coragem que ninguém imaginava que elas possuíam. O zumbido das formigas estava se tornando um ruído que abalava as fundações da Praça da Matriz. A história, impulsionada pelos boatos e pela controvérsia, começou a ultrapassar os limites de Araguari. Um jornalista de um jornal regional de Uberlândia, farejando um bom enredo, entrou em contato com Helena. A princípio, ela e Dolores hesitaram. Expor a história na imprensa seria um passo sem volta, que tiraria delas o controle da narrativa e, pior, exporia Teresa de uma forma que elas não queriam. Elas recusaram a entrevista, mas o interesse da imprensa foi um sinal. A diocese também deve ter percebido o risco. A pressão externa estava aumentando. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma mulher de outra cidade da região, Monte Carmelo, leu uma pequena nota que o jornalista publicou sobre uma investigação interna na diocese envolvendo a conduta de um antigo padre de Araguari. O nome não foi mencionado, mas a mulher, chamada Amélia, sentiu um calafrio. Ela ligou para a redação do jornal, conseguiu o contato de Helena e, com a voz embargada, pediu para conversar. Helena e Dolores foram encontrá-la em uma lanchonete na beira da estrada, um lugar neutro. Amélia era uma mulher de seus 60 anos, com um rosto marcado pela tristeza. A história que ela contou era terrivelmente familiar, mas com um protagonista diferente. 20 anos depois de Padre Antônio ter deixado Araguari, outro padre, Padre Lauro, chegou à paróquia de Amélia. Ele usava as mesmas táticas, o carisma, a atenção especial às jovens devotas, os aconselhamentos a sós, a manipulação que misturava culpa e elogios. Amélia, na época uma jovem de 18 anos, catequista na igreja, tornou-se um de seus alvos. Ele nunca me tocou de forma imprópria, disse Amélia, as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Mas ele destruiu minha mente. Ele me fez acreditar que eu era uma pecadora terrível por gostar de um rapaz. Ele lia meus diários, que eu entregava a ele como parte da minha abertura de alma. Ele usava meus segredos contra mim. Ele me fez terminar meu noivado, dizendo que Deus tinha um plano maior para mim, um plano que me exigia total dedicação a ele, como guia espiritual. A história de Amélia era um eco da de Teresa. O mesmo modus operandi, o mesmo abuso de poder, praticado por outro homem, em outro lugar, em outro tempo. A história dela, no entanto, teve um fim diferente. A família de Amélia percebeu o que estava acontecendo e a tirou da cidade, mandando-a morar com uma tia em outro estado. Ela conseguiu escapar, reconstruir sua vida, casar e ter filhos. Mas a cicatriz permaneceu. Quando eu li aquela nota no jornal, disse Amélia, com lágrimas nos olhos, eu soube que precisava falar. Eu fiquei em silêncio por 40 anos. Por vergonha. Por medo de ninguém acreditar. Mas se a senhora Dona Dolores, com mais de 70 anos, tem a coragem de lutar, como eu posso continuar calada? A chegada de Amélia foi um divisor de águas. O problema não era apenas Padre Antônio. O problema era sistêmico. Era uma cultura que permitia, e talvez até encorajasse, esse tipo de abuso de poder clerical. Dava aos homens de batina uma autoridade incontestável sobre as almas, e alguns deles usavam essa autoridade para seus próprios fins doentios. Com a permissão de Amélia, Helena contatou novamente a cúria. Informou-os de que agora tinham um segundo caso, de outro padre, e que a vítima estava disposta a falar publicamente. A ameaça não era mais apenas sobre um caso isolado de 50 anos atrás. Era sobre um padrão de comportamento que a diocese parecia incapaz ou indisposta a controlar. A luta de Dolores por sua irmã havia se tornado, sem que ela planejasse, uma luta por muitas outras. Ela era a voz não apenas de Teresa, mas de Dona Lourdes, de Amélia e de quantas outras que haviam sofrido em silêncio. A responsabilidade pesava em seus ombros, mas também lhe dava uma força extraordinária. Ela não era mais apenas uma irmã buscando justiça. Era a matriarca de um exército improvável de mulheres que haviam decidido que a era do silêncio havia acabado. Enquanto a tempestade se formava do lado de fora,
Uma mudança sutil, mas profunda, estava ocorrendo dentro da casa de Teresa. O isolamento, paradoxalmente, a forçou a confrontar seus próprios demônios de uma forma que nunca fizera. Sem a rotina da missa para anestesiar seus pensamentos, sem as conversas triviais com as vizinhas para distraí-la, ela foi deixada a sós com suas memórias. No início, ela rezava com fervor, com desespero, pedindo a Deus que fizesse sua irmã parar, que restaurasse a paz, que a perdoasse por seus pensamentos confusos. Mas as orações pareciam bater em um teto de chumbo. A paz não vinha. Ela via a força de Dolores, a forma como a irmã mais velha enfrentava os olhares da cidade, como argumentava ao telefone com Helena, como se recusava a recuar, e via o amor por trás de tudo aquilo. Dolores não estava fazendo aquilo por raiva ou por vingança. Estava fazendo por ela, Teresa, para defender a menina de 18 anos que ela um dia fora. Aos poucos, as muralhas que ela construíra ao redor de sua mente começaram a rachar. Memórias que ela havia suprimido por décadas começaram a vir à tona, não mais como sentimentos vagos de medo e culpa, mas como cenas nítidas. Lembrou-se do toque da mão de Padre Antônio em seu braço. Um toque que durava um pouco mais do que o necessário. Lembrou-se do cheiro de cravo de seu hálito quando ele se inclinava para sussurrar em seu ouvido durante a confissão. Lembrou-se do pânico que sentia quando ele a repreendia por um pensamento impuro e do alívio viciante que sentia quando ele a perdoava. Um ciclo de abuso emocional que ela confundira com guia espiritual. A lembrança mais dolorosa que emergiu foi a do dia em que ela contou a ele que estava apaixonada pelo filho do farmacêutico. Ela se lembrava da frieza em seus olhos, da decepção em sua voz. Eu pensei que você fosse diferente, Teresa. Pensei que sua alma fosse pura. Vejo que me enganei. Você é como todas as outras, fraca e suscetível às tentações da carne. As palavras dele a haviam esmagado, enchido-a de uma vergonha tão profunda que ela terminara o namoro incipiente no dia seguinte, acreditando que estava fazendo a coisa certa, que estava escolhendo Deus em vez do mundo. Agora, com a distância de 50 anos, ela via a cena com outros olhos. Não via um guia espiritual zeloso, mas um homem ciumento e possessivo. Não via um ato de fé, mas um ato de renúncia forçada. O ponto de virada aconteceu em uma noite chuvosa, muito parecida com a do dia em que Dolores começara sua jornada. Dolores entrou na casa de Teresa e a encontrou sentada na sala escura, sem chorar, apenas olhando para o vazio. As cartas, as cópias que Helena fizera, estavam espalhadas em seu colo. Dolores não sabia como ela as havia conseguido. Talvez as tivesse pego na casa da irmã quando ela não estava. Eu as li, Lola, disse Teresa, a voz rouca. Eu as li todas. Eu me lembrava de algumas. Outras, eu acho que minha mente as bloqueou. Ela olhou para Dolores, e pela primeira vez em muitos anos, não havia névoa em seus olhos. Havia uma clareza terrível, a clareza de quem finalmente encara a verdade. Ele não me amava, não é? Ela perguntou. A pergunta de uma menina, não de uma senhora de 68 anos, nem mesmo de um jeito espiritual. Ele só me queria para ele, como um objeto, um troféu de sua santidade. Dolores sentou-se ao lado dela e pegou sua mão. A mão de Teresa estava gelada. Não, minha irmã. Ele não a amava. Ele a usou. Teresa começou a chorar, mas não eram as lágrimas de medo ou confusão de antes. Eram lágrimas de luto. Luto pela vida que não teve, pela jovem que foi forçada a matar dentro de si mesma. Eram lágrimas de uma tristeza profunda, mas também de libertação. O que você vai fazer, Lola? Perguntou ela, depois de um longo tempo. Vou até o fim, respondeu Dolores. Teresa apertou a mão da irmã. Então, eu vou com você. Não foi uma declaração de guerra. Foi um sussurro de rendição à verdade. A prisioneira não estava apenas ciente de sua cela. Ela estava pronta para ajudar a derrubar os muros. A aliança de Dolores e Helena havia ganhado sua mais crucial e corajosa integrante. A notícia de que a própria Teresa agora apoiava a denúncia, somada à ameaça do caso de Amélia vir a público, foi o golpe final na resistência da Cúria. O bispo, um homem que até então se mantivera distante e protegido por seus assessores, finalmente concordou em recebê-las. A reunião foi marcada em seus aposentos privados, não na sala de reuniões fria.
Era uma tentativa de criar uma atmosfera mais íntima, mais controlável. Dolores, Helena e Teresa chegaram juntas. Teresa estava pálida e visivelmente nervosa, mas caminhava de cabeça erguida, segurando o braço de Dolores. O bispo, Dom Estevão, era um homem de seus 60 anos, com um ar professoral e olhos cansados. Ele as recebeu com uma solenidade contida, ladeado pelo vigário-geral e pelo advogado canônico. A ausência de Monsenhor Afonso foi notada. Talvez ele tivesse sido afastado do caso por sua abordagem inicial desastrosa. Minhas senhoras, por favor, sentem-se, disse o bispo, indicando 3 poltronas em frente à sua mesa de mogno. Eu li o dossiê que prepararam. Li cópias de algumas das cartas. E devo dizer que estou profundamente perturbado. A atmosfera era tensa. Dolores sentia o coração bater forte. Não de medo, mas de expectativa. Era o momento pelo qual haviam lutado tanto. Perturbado não é o suficiente, Dom Estevão, disse Helena, assumindo o papel de porta-voz para poupar Teresa no início. O que aconteceu foi um crime contra a alma de uma pessoa, e foi permitido pela instituição que o senhor representa. O bispo suspirou. Um homem visivelmente sobrecarregado. Eu não estava aqui na época, mas a igreja é uma mãe, e às vezes, seus filhos erram. Erram gravemente. Ele se virou para Teresa. Sua voz se tornou mais suave, pastoral. Minha filha, eu não consigo imaginar a dor que a senhora carregou por todos esses anos. Em nome da Igreja de Cristo, eu lhe peço perdão. O pedido de perdão, a primeira admissão de culpa vinda de uma autoridade, pairou no ar. Teresa, que mantivera os olhos baixos, levantou o rosto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua voz, quando falou, era surpreendentemente firme. Eu aceito seu pedido de perdão, senhor bispo, mas o perdão, para ser verdadeiro, precisa vir acompanhado de justiça. O que o senhor vai fazer? A pergunta direta, vinda da própria vítima, mudou o tom da reunião. Não se tratava mais de apaziguar 3 senhoras irritadas. Tratava-se de responder a uma mulher cuja vida fora desviada por um de seus sacerdotes. Nós discutimos o assunto longamente, disse o vigário-geral, assumindo um tom mais pragmático. Já contatamos o superior do retiro onde Padre Antônio reside. Suas faculdades sacerdotais foram suspensas indefinidamente. Ele está confinado ao retiro e não terá mais nenhum contato com o público. E quanto às outras exigências? Pressionou Helena. O reconhecimento por escrito e o apoio para a dona Teresa? O advogado canônico interveio. Um reconhecimento público por escrito criaria um precedente legal complicado. Mas estamos dispostos a emitir uma carta privada para a senhora Martins, reconhecendo a conduta pastoral inadequada do padre. E sim, a diocese irá custear o acompanhamento terapêutico que a senhora julgar necessário, com um profissional de sua escolha. Era uma vitória. Não uma vitória total, pública e retumbante como em um filme. Era uma vitória real, negociada, burocrática. Não haveria manchetes de jornal, nem a humilhação pública de um velho de 89 anos. Mas haveria reconhecimento, haveria reparação. Dolores olhou para Teresa. Era o suficiente? Teresa olhou para o bispo, depois para sua irmã, e então assentiu lentamente. Sim, disse ela, a voz baixa, mas clara. É o suficiente. Naquele momento, o clímax da história não foi um grito de triunfo, mas um suspiro coletivo de alívio. A batalha de meses havia chegado ao fim, não em um campo de guerra, mas em uma sala silenciosa, com a verdade finalmente sendo dita, e mais importante, ouvida. Ao saírem do prédio da Cúria, a luz do sol pareceu mais brilhante para as 3 mulheres. Elas não haviam derrubado o elefante, mas as formigas haviam conseguido movê-lo, e isso, por si só, era um milagre. O retorno a Araguari foi silencioso, mas não tenso. Era um silêncio de exaustão e de paz. A guerra havia acabado. Agora, começava o longo e lento processo de reconstrução. A carta da diocese chegou 1 semana depois, como prometido. Era redigida em uma linguagem cuidadosa e legalista, mas continha as palavras que importavam. Conduta inadequada, profundo pesar, danos causados. Para Teresa, aquele pedaço de papel era uma validação. Não era a sua culpa. Ela não era uma pecadora. Ela fora uma vítima. Ela guardou a carta não como um troféu,
mas como um atestado de libertação. Com a ajuda de Helena, encontraram uma terapeuta em Uberlândia, uma mulher gentil e experiente. Uma vez por semana, Dolores levava Teresa para suas sessões. No início, Teresa mal falava, mas com o tempo, começou a desabafar, a dar nome aos sentimentos que a assombraram por toda a vida. O medo, a vergonha, a raiva e a tristeza profunda pela vida que não viveu. A poeira na cidade também começou a assentar. A notícia da resolução se espalhou, embora os detalhes permanecessem privados. Aqueles que haviam criticado Dolores se calaram. Alguns, os mais decentes, chegaram a lhe pedir desculpas. Eu não sabia, Dolores. Me perdoe pelo que eu disse. Ela aceitava o pedido com um aceno de cabeça. Não guardava rancor. Entendia o poder do medo e da ignorância. O mais importante foi a mudança em Teresa. Lenta, mas visível. Ela começou a abrir as cortinas de sua casa, deixando a luz entrar. Começou a cuidar do jardim, plantando flores coloridas onde antes só havia folhagens. Um dia, Dolores a encontrou ouvindo rádio, uma estação que tocava músicas antigas e cantarolando baixinho. Era um som que Dolores não ouvia há 50 anos. Ela não se tornou outra pessoa. A melancolia não desapareceu da noite para o dia. As cicatrizes eram profundas demais, mas a névoa cinzenta que a envolvia começou a se dissipar, revelando lampejos da jovem que ela poderia ter sido. Uma tarde, ela disse a Dolores: "Sabe, Lola, eu acho que vou tentar fazer aquele curso de corte e costura." Nunca é tarde, não é? O relacionamento entre as irmãs se transformou. O abismo de segredos que as separava foi preenchido por uma nova intimidade, uma compreensão mútua forjada no fogo daquela batalha. Elas conversavam mais, não apenas sobre o passado, mas sobre o presente, sobre pequenas alegrias. A descoberta das cartas, que a princípio parecia uma maldição, revelou-se uma bênção disfarçada. Havia quebrado o feitiço que mantivera suas vidas congeladas no tempo. Dolores também mudou. A mulher que sempre baixara a cabeça agora andava pela praça com a espinha ereta. Descobriu em si uma força que não conhecia. Encontrou sua voz. A fé dela não retornou da mesma forma. Ela parou de frequentar a missa com regularidade, mas encontrou uma nova espiritualidade, não nas paredes de uma igreja, mas na resiliência do espírito humano, na lealdade de uma amiga, no amor incondicional por uma irmã. Ela percebeu que a verdadeira casa de Deus não era feita de tijolos e vitrais, mas de coragem, verdade e compaixão. A resolução não foi o fim da história, mas o começo de um novo capítulo, mais sereno e, finalmente, mais verdadeiro para ambas. Passou-se um ano. Era outra tarde de março em Araguari, mas esta era diferente. Uma brisa suave balançava as folhas das mangueiras, e o ar estava limpo, lavado pela chuva da manhã. Na varanda que unia as duas casas, Dolores e Teresa sentavam-se em suas cadeiras de balanço, tomando café. A cena era a mesma de incontáveis outras tardes, mas a atmosfera era completamente nova. O silêncio entre elas não era mais pesado, não era um vácuo cheio de não-ditos. Era um silêncio confortável, de companheirismo, preenchido pelo canto dos pássaros e pelo som distante de crianças brincando na rua. Teresa usava um vestido de chita colorido, feito por ela mesma. Suas aulas de corte e costura haviam se tornado a paixão de sua vida. Ela fazia vestidos para si, para Dolores, para as filhas das vizinhas. Suas mãos, antes sempre ocupadas com um terço, agora estavam ocupadas com linhas, tecidos e agulhas. Havia um propósito em seus movimentos, uma nova luz em seu olhar. A Helena ligou, disse Dolores, quebrando o silêncio. Convidou a gente para o aniversário dela no sábado. Claro que vamos, respondeu Teresa com um sorriso. Preciso terminar a blusa que estou fazendo de presente para ela. Era simples. Era normal. E para elas, era extraordinário. Dolores olhou para o quintal. As jabuticabas estavam carregadas. Os cachos de flores no ipê rosa prometiam uma explosão de cor. Tudo parecia mais vivo, mais vibrante. Ou talvez fossem seus olhos que tivessem aprendido a ver as cores novamente. Ela pensou na jornada que haviam percorrido, na caixa de sapatos empoeirada, na fúria, no medo, na luta. Pensou em como uma simples dona de casa de 74 anos, movida pelo amor, pôde enfrentar um gigante e, se não o derrubou, ao menos o fez tremer.
Ela não se sentia uma heroína. Sentia-se apenas uma mulher que fizera o que precisava ser feito. Descobrira no crepúsculo de sua vida que a maior coragem não é enfrentar os inimigos externos, mas os silêncios internos. O silêncio da família, o silêncio da comunidade, o silêncio de uma vida inteira de obediência. Teresa se levantou e entrou em casa, voltando logo depois com 2 fatias de bolo de fubá em um prato. Fiz hoje de manhã, disse ela. A receita da mamãe. Elas comeram o bolo em silêncio. O sabor familiar trazendo uma onda de memórias doces, não mais assombradas pelas sombras do passado. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Araguari com pinceladas de dourado e violeta. Dolores Martins olhou para a irmã, que agora observava o pôr do sol com uma serenidade que ela nunca tivera, e entendeu que a verdadeira vitória não fora a carta da diocese ou a suspensão do padre. A verdadeira vitória era aquele exato momento, aquela paz, aquele silêncio que não era de dor, mas de cura, aquele bolo de fubá compartilhado entre 2 irmãs que haviam atravessado o inferno juntas e encontrado, do outro lado, não o paraíso, mas algo muito mais precioso, a si mesmas e uma à outra. A verdade, por mais dolorosa que fosse, as havia libertado. A história de Dolores e Teresa nos lembra que, por trás de cada janela, em cada cidade, existem verdades esperando para serem ouvidas. E que, às vezes, a voz mais poderosa pode vir do lugar mais inesperado. Se esta jornada de coragem e resiliência tocou você, deixe seu like para que ela alcance mais pessoas. E nos comentários, conte-nos. O que é coragem para você? Sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo histórias que importam. Histórias que quebram o silêncio. Obrigado por ouvir.